Pronto. Bom, pessoal, muito bom dia, tá? É um prazer ter todos vocês, todas vocês aqui comigo, conosco, no caso. Começo agradecendo a escolha do simpósio, certo? O simpósio 9, que é um simpósio para discutir as relações entre literatura e história, ele foi pensado com muito carinho para esse evento, tá? Um simpósio pensado mesmo na perspectiva de abarcar a maior possibilidade possível e a maior variedade também possível de trabalhos que tivessem essa comunicação de interface entre estudo histórico, estudo literário, esse tipo de coisa. Me apresentando para vocês rapidamente. Eu sou o professor Gil, certo? Eu sou doutorando em letras pela Universidade Federal aqui do Piauí. Eu não estou no Piauí, eu estou no Maranhão, tá? Sou doutorando em letras e literatura na Universidade Federal do Piauí. Fiz meu mestrado lá também pesquisando literatura, gênero, grupos marginalizados, mas sempre também fazendo pesquisas nessa interface entre literatura e história, que é uma área também que eu gosto muito. Eu sou professor de letras também do Instituto Federal do Maranhão, aqui no campus de Bacabal, né? Eu sou de Bacabal, sou professor do IFMA, e estou aqui para a gente conversar hoje, para a gente trocar algumas experiências, para a gente saber o que os colegas estão pesquisando nessa interface de história e literatura, certo? Novamente, eu ressalto, muito obrigado por terem escolhido esse nosso simpósio para as proposições e submissões dos trabalhos de vocês. É com muito orgulho que a gente disse que o simpósio 9 foi o simpósio que mais recebeu inscrições do evento, tanto que ele ficou dividido em 3 momentos, já que foram muitas apresentações. Então, ele aconteceu ontem à tarde, com uma sala rodando comigo e outra sala rodando ao mesmo tempo com o professor Francinal, tamanha foi a quantidade de trabalhos, né? E hoje de manhã também, hoje à tarde também, tá? Então eu aproveito também para convidá-los para nos outros momentos que vocês não estejam apresentando o trabalho e tiverem interesse em ver, ouvir as proposições dos colegas, as comunicações dos colegas nesse simpósio, bem como nos outros simpósios do evento, fiquem à vontade aí para transitar por essas salas do Meet, certo? Então hoje à tarde também tem simpósio 9 acontecendo. Ontem à tarde teve, né? E tá tendo esse momento aqui com a gente. Muito obrigado novamente. Fiquem todos à vontade, fiquem todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estipulando algumas regras para as apresentações andarem de uma forma mais ordenada, tá? Então, cada um de vocês terá 10 minutos para a apresentação, certo? 10 minutos. Ao final, faltando apenas 5 minutos, o monitor, a monitora vai colocar no chat, faltam 5 minutos. Se você estiver conectado em 2 dispositivos e tiver como ver o chat, maravilha. Mas se você também não tiver, porque às vezes a gente está focado ali na apresentação e com o slide tomando a nossa tela, quando faltarem 2 minutos, brevemente o monitor vai ligar o microfone e dizer, olha, faltam 2 minutos, tá? A gente pede assim o máximo possível de destreza e de obediência ao tempo, até para que a gente possa ter um tempo também para conversar, para dialogar sobre os trabalhos. Nós estamos fazendo também da seguinte forma: ao final do bloco de 3 apresentações, a gente abre uns minutos para conversar sobre os trabalhos, para fazer algum questionamento para o comunicador, para discutir alguma coisa, e depois passamos para mais 3 apresentações, e assim até o final de todas as apresentações. Bom, eu espero que vocês tenham entendido todos. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade para perguntar. Tudo ok para vocês com as regras, com isso aqui que eu falei? Tudo certo. Beleza, então vamos começar, tá? A primeira apresentação é da Karen, né? O papel do folhetim na difusão da literatura. Karen, pode organizar seus slides aí, tudo certinho. Fique à vontade. Quando você for começar, você só avisa que o monitor começa a cronometrar, ok? Boa Tá ótimo. apresentação. Obrigada. Eu não vou apresentar slide, não, porque eu acho que é mais uma conversa. Eu preparei esse trabalho mais como uma forma de uma conversa. Então, se quiser cronometrar, para mim, tá ótimo. Então, Posso começar? pode cronometrar aí, o pessoal da monitoria, fica à vontade, Karen. Eu me chamo Karen Miranda, eu sou mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou orientada pela professora Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo. E eu estudo os processos de subjetivação descritos nas crônicas de João do Rio,
provocados pelas modificações e transformações intensas no período da Belle Époque carioca. Hoje, eu vou trazer um recorte do meu estudo que se enfoca no meio pelo qual o João do Rio publicava os seus escritos, o folhetim, os jornais. Tal recorte se dará a partir da obra de Nelson Werneck Sodré, que é a História da Literatura Brasileira, e fará um pequeno percurso, vou tentar fazer com que seja pequeno, de como esse gênero teve um papel importante na consolidação do que a gente chama hoje de literatura nacional. Eu vou tentar dividir essa apresentação em 5 partes, sendo as primeiras manifestações culturais da colônia. É importante dizer que não havia literatura no período colonial pelo simples fato de que não existia nação Brasil. O que existia era uma colônia portuguesa no território americano. O que se verificou nesses 3 primeiros séculos, após a chegada dos colonizadores, foram manifestações letradas com aspectos literários. Não era literatura de fato. O que o Sodré diz é que o intuito dos portugueses que residiam na colônia americana era o acúmulo de riquezas, e passava longe a intenção de fixar morada aqui, muito menos de ter uma vida cultural. Eles estavam aqui para adquirir valores e acúmulo de dinheiro, no caso de riquezas, né? Não havia esse dinheiro. Esse período foi um período que, na história dos estudiosos, teve algumas contradições, porque existem estudiosos que dizem e enfatizam que os residentes da colônia possuíam estudos literários ou uma intelectualidade. Mas Sodré refuta isso dizendo que não tinha como ter essa produção literária ou manifestação literária, tanto da arte ou da literatura, pelo simples fato da arte ser algo ligado à nobreza. Era um objeto de consumo da classe e, como tal, não se mostrava nas terras luso-americanas porque a nobreza não estava aqui. O que inicialmente causa essa falsa informação é a circulação de senhores de terra. Mas é uma coisa distante, é uma coisa separada. Por quê? Quem estava no Brasil eram nobres de classes mais baixas da corte. Eles não chegavam a ter um status de nobre. Então, de fato, ele não estava ligado à literatura ou à arte ou a pensamentos intelectuais. Além desses senhores de terra, também residiam na colônia indígenas e religiosos. E os únicos que possuíam conhecimento letrado eram os membros do clero, os quais dedicavam seus estudos a interesses ligados à alfabetização dos indígenas, e não a interesses literários. O único intuito deles estudarem ou ter algum movimento intelectual era para converter os nativos ao catolicismo. Assim, a sociedade dos 3 primeiros séculos, após a colonização, era composta de senhores de terra provindos das classes mais baixas da corte portuguesa, religiosos que dedicavam sua intelectualidade aos ensinamentos dos dogmas da igreja e os nativos originários. Essas três classes de moradores da colônia geravam uma outra questão que dificultava o processo de instauração de qualquer tipo de atividade literária: o idioma. Além de ter uma diferença no que se escrevia e no que se falava, a língua que se falava era diferente da língua que se escrevia, o clero ensinava latim, não era nem o português. Os senhores de terra falavam de maneira coloquial, não tinha aquela fala norma culta, e os nativos originários tinham os próprios idiomas. Estabelecer uma atividade intelectual, quem dirá ter uma produção literária na qual se produz e se consome literatura, era algo quase que impossível. Mas Sodré destaca algumas manifestações literárias que tiveram pouca relevância no cenário da época. Ele destaca a primeira peça de teatro, composta pelo padre Anchieta. Por que ele destaca isso? Porque ela teve uma intenção literária, ela não foi para catequizar os nativos da região. Ela foi feita justamente para entreter. Foi para uma festa religiosa e ele decidiu fazer isso. E teve um cunho literário. Apesar de ser uma obra de cunho literário, ele diz que houveram poucas manifestações. Avançando um pouco mais no cenário,
A coisa só começa a mudar no Brasil a partir da chegada da corte portuguesa. Tiveram, como todos nós sabemos, as questões da corte portuguesa na Europa, e eles chegaram no Brasil. Chegaram com mais ou menos entre 10 a 15 mil pessoas com cultura literária, com consumo de literatura, consumo de arte, e a cidade, né, do Rio de Janeiro, que era a capital, começou a ter a necessidade de produzir essa arte. Separando aqui do Brasil, indo lá para a Europa, surgia no século XVIII um folhetim, que era um termo que designava o inferior das páginas de jornais. Eram publicados diversos textos, desde receita até romances fragmentados. O folhetim teve notoriedade justamente por causa desses romances fragmentados, que eles eram escritos e publicados com pedacinhos, sendo cortados exatamente no clímax da história. Foi um chamariz para os donos dos jornais e também ajudou na questão financeira dos autores. Walter Benjamin, em Obras Escolhidas 3, Charles Baudelaire, um lírico do auge do capitalismo, relata o aumento das assinaturas. Em 20 anos, no século XVIII, aumentaram cerca de 130 mil assinaturas por conta do folhetim. A professora Luísa Alvim também diz que estava intrinsecamente ligado ao aumento da alfabetização da população francesa com o folhetim, por conta dessas histórias que causavam interesse. No Brasil, algo semelhante acontece, mas vai acontecer depois, para o final do século XIX e início do XX. O folhetim aqui era publicado, os jornais tinham como cunho principal a política, e o folhetim também era esse chamariz, ele chamava as pessoas para poder ler. E eram publicados romances de temas prosaicos. Por ser prosaico, por ser no jornal, sofreu muitas críticas. Será que é uma literatura mesmo? Será que as pessoas que escrevem são notórias? E são, porque a gente teve João do Rio, a gente teve Luiz de Azevedo, entre outros escritores do cânone, que hoje são considerados do cânone brasileiro, publicando nesses jornais. Nesse processo, o folhetim também ajudou no processo de modernização da cidade, no início do século XX. Por quê? Porque ele levava para dentro das casas, ele era trazido, na verdade, pelas pessoas para dentro das casas, e com ele, pelo interesse da história, também traziam as novas formas de ser da modernidade. A novidade. Já passaram 8 minutos, cara. Muito obrigada. A novidade e tudo aquilo que estava ocorrendo nas ruas. Nelson Werneck Sodré, na história da literatura brasileira, finaliza dizendo que o livro, nessa época, ainda não era um caminho para chegar ao público a literatura, porque era caro, mas o folhetim não. O folhetim foi o meio pelo qual a literatura foi difundida no Brasil. E, realmente, os romances, pelos folhetins, fizeram com que os números de jornais aumentassem e os leitores também. É notável e comprovado que o folhetim foi um propulsor da literatura brasileira. Apesar de ter muitas críticas sobre temas ou autores e outras questões, o gênero contribuiu para mudar a face da alfabetização brasileira, dar à mulher um novo destaque perante a sociedade, porque a mulher era um principal agente consumidor, possibilitar a produção de obras literárias que até hoje são conhecidas como de grande qualidade e, segundo Benjamin, aumentar a alfabetização na sociedade, tanto em Paris quanto no Brasil. E o Werneck prova que o caso brasileiro, que o que aconteceu no Brasil foi uma influência do gênero para a sociedade da época e também para os dias atuais, porque se a gente tem a literatura do jeito que a gente tem, consumida hoje, foi porque o folhetim foi difundido muito tempos atrás. Muito obrigada. Muito obrigado, Karen. Vamos para a próxima apresentação, então. Raquel Lima, né, uma crônica machadiana. Aí, como a gente falou, né, ao final de um bloco de 3 apresentações, a gente abre um pouquinho para conversar. Raquel, você vai usar slides? Bom dia, Gil. Bom dia, gente. Eu vou usar sim. Certo. Bom dia. Pode ficar à vontade. Estamos lhe ouvindo e lhe vendo bem, tá? Então tá bom. Eu vou compartilhar aqui, então.
Vocês já conseguem ver? Acho que Já tá entrando sim. agora. Ah, então tá bom. Aí eu paro de ver vocês. Por favor, me falem se der algum problema, tá bom? Você vai apresentar mesmo assim no PowerPoint ou você vai colocar naquele modo apresentação? Ah, tá ótimo. É, Certinho. tá bom então. Gente, bom dia. Eu sou a Raquel. Oi, amor. Pode colocar um pouco de desenho? Pode, liga lá, por favor. Eu sou doutoranda na USP e sou docente no Instituto Federal de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês um trabalho, na verdade, uma pesquisa recente, né, que surgiu a partir do meu interesse de uma leitura recente dessa crônica machadiana e dos estudos também recentes que eu tenho feito de Drucot, que é o referencial teórico que eu vou usar aqui na apresentação. Gente, 2 minutinhos aqui, eu só vou baixar um pouco a televisão, que a minha bebezinha tá aqui. Rapidinho, tá? Peraí. Pronto, voltei, desculpa. Ela tava quietinha, só foi eu começar a falar. Então, Sem voltando. problemas. Aí eu pensei que fosse dar certo direitinho, mas tudo bem. Agora vamos continuar. Então, voltando aqui à minha linha de raciocínio, né, são leituras recentes, então a pesquisa é incipiente e eu pretendo aprofundar porque gostei muito do tema e decidi compartilhar hoje no fórum com vocês aqui. Então, bom, né, a literatura machadiana, como nós sabemos, né, principalmente aquela a que os críticos denominam como a fase madura de Machado, tem uma capacidade, né, segundo entendemos, de transpor as barreiras de tempo e espaço, né, adquirir um caráter pancrônico, pancrônico e universal e chegar ao leitor atual, né, trazendo o passado e, ao mesmo tempo, segundo o que eu pretendo mostrar, e ao mesmo tempo que traz o passado, nos dá indícios da atualidade. Então, aí essa característica que tem a literatura de modo geral, mas especialmente a literatura machadiana, a partir dessa crônica, então, eu tento mostrar como que Machado consegue já dar indícios, né, do que nós chamamos hoje, né, muito em pauta, de racismo estrutural, né, por meio de uma característica muito peculiar do autor, que é a ironia, né, já muito conhecida, que denuncia aí um ethos, né, um estilo próprio do autor no jeito de tratar os temas da época, né, e de, como eu venho dizendo, aí avançar para além de sua época. Bom, como recorte para essa apresentação, né, então como objetivos para essa comunicação, dado o nosso tempo, eu pretendo analisar brevemente como Machado lança a mão da ironia como recurso discursivo, né, por meio de uma crônica oitocentista, e nos mostra aí a sociedade à época no contexto da abolição da escravatura. Verificar, então, como o texto machadiano indicia a manutenção de um arranjo social brasileiro hoje em pauta, né, que entendemos como racismo estrutural, e averiguar como a crônica machadiana, enquanto enunciado discursivo, né, a partir aí da perspectiva do Genet, né, e à luz do Ducrot, como o Machado articula procedimentos de implicitação, né, e polifonia. Bom, falar brevemente da crônica, eu acredito que seja uma crônica bem conhecida. É uma crônica que Machado publica no jornal Gazeta de Notícias, em 19 de maio de 1888, 6 dias após a princesa Isabel, né, assinar a Lei Áurea. Então, é uma crônica por meio da qual o autor demonstra estar a par, né, dessa transição, né, da abolição da escravatura para mão de obra assalariada. Então, é uma crônica que mostra, aí, pela voz de um narrador, senhor dono de escravos, a figura de um... Ai, gente, peraí. Peraí, Gil, me perdoa. Apareceu um galo aqui. Só um pouquinho, gente. Tudo bem. Pausem o tempo dela aí, gente, por favor.
Seu microfone tá desligado, viu? Ai, gente, desculpa, apareceu um galo aqui na minha casa de madrugada hoje e ele acabou de pular aqui dentro, então eu vou ter que colocar o galinho lá para fora. Tudo bem. Só um pouquinho. Voltei. Desculpem. Não, sem problemas. Acontece. Quando a gente tá em casa, todas as coisas Tudo possíveis, né? é verdade, tudo acontece, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui. Eu tentando aqui não me desconcentrar. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar comigo a reflexão. Eu parei falando da crônica do Machado, né? Em Isso. que Você vai colocar novamente o slide? Coloquei, não? Não. Tá bom. Agora sim? Pronto, tudo ok. Então, muito bem. Então, eu falava, né, uma crônica bem conhecida, não sei se todos conhecem, mas é uma crônica em que há um senhor de escravo que alforria, né, um jovem negro que tem sob posse, né, chamado Pancrácio, e ele faz uma apresentação num banquete, num jantar, né, uma apresentação ao público dessa decisão pela alforria do escravo, dizendo que se antecipa a própria história, porque ele decide fazer essa libertação dias antes, né, da Lei Áurea ser decretada, e cria, então, o status para si de um defensor, né, da humanidade, em ação cristã, de benevolência, e diz que todos os homens deveriam imitá-lo. Né? Mais para frente, eu vou mostrar os procedimentos de implicitação e polifonia que eu mencionei à luz de Jocó, e depois eu mostro na crônica como que isso se configura a partir de excertos da própria crônica, para facilitar a compreensão. Então, passando rapidamente aí pelo referencial teórico, né, do Crow, vou pronunciar assim que é mais fácil, em Princípios de Semântica Linguística, né, dizer e não dizer, ele apresenta, ele classifica, né, alguns procedimentos de implicitação e separa esses procedimentos em dois blocos. Né? A primeira classificação, em que ele observa uma relação mais direta entre significado implícito e significado literal, e ele apresenta aí as implicitações chamadas o implícito do enunciado, o implícito fundado na enunciação, e numa segunda classificação, ele coloca em questão se o dito, né, por meio desse enunciado, estaria mais relacionado à intenção do locutor ou se esse dito estaria mais voltado para a interpretação do interlocutor. E aí ele faz uma nova série de classificações, né, de procedimentos de implicitação, que são esses 4 últimos que eu apresento aí. A implicitação como manifestação involuntária, as manobras estilísticas, a retórica conotativa e a implicitação em significação atestada. Né? Eu remeto à obra para quem quiser conhecer um pouco mais esses procedimentos, não dá tempo de aprofundá-los todos aqui, mas na análise que eu faço da crônica do Machado, eu observo mais proeminentemente, né, a presença dessas 4 que eu assinalo aí. Né? E aí, quando eu mostrar a crônica um pouco mais para frente, a gente pode observar como é um texto, né, que no plano do enunciado tem um dizer e no plano da enunciação tem um outro dito. Então, no meu ponto de vista, o Machado
exige não somente um leitor astuto para observar esse jogo polifônico entre o dizer e o dito, como também indicia, por meio dessa construção da narrativa, um ponto de vista da época, né, principalmente no que se refere à classe hegemônica, que tenta manter condições de reprodução do poder, principalmente no que se refere aí à mão de obra assalariada que está chegando, né, e como manter, então, o status econômico e político, né, de privilégios. Outro ponto interessante da teoria do Crow está em O Dizer e o Dito, que é outro livro do autor, principalmente no que se refere à polifonia e ironia, e essa parte eu acho particularmente muito interessante para a análise que eu faço da crônica do Machado. O Ducrot vai apresentar a noção de polifonia e ele vai problematizar a questão da unicidade do sujeito da enunciação. Já se passaram 8 minutos. Ok, muito obrigada. Né? E ao problematizar a teoria da unicidade do sujeito da enunciação, ele apresenta, então, uma superposição de vozes discursivas que ficam melhor compreendidas quando ele explica a noção de locutor e de enunciador. Né? Então, o Ducrot vai entender por locutor, né, um ser que, no sentido do enunciado, é apresentado como responsável, né, pelo enunciado, né, é a ele que se refere o pronome e as marcas discursivas da primeira pessoa, e vai mencionar o enunciador como aquela pessoa de cujo ponto de vista são apresentados os conhecimentos. Para falar de polifonia, ele vai dizer, então, que existe uma superposição das vozes do locutor e enunciador, na qual, inclusive, a ironia se sustenta. Então, a ironia, nessa perspectiva do jogo polifônico apresentado por Ducrot, se baseia na superposição das vozes de um locutor e de um enunciador. E no meu entender, justamente o que nós observamos na crônica machadiana, né? Trago aí para vocês alguns excertos da crônica, já encaminhando aí para a conclusão. Né? Então, vou ler alguns excertos e vou articular ao referencial que eu acabei de apresentar. Então, nós temos aí um narrador em primeira pessoa, né? É muito interessante o tempo da narrativa, porque é um narrador que articula muito bem os tempos verbais, de alguém que está a uma época, né, que vive o momento de transição, a abolição da escravatura para a mão de obra assalariada, e ao mesmo tempo prevê um futuro, que é mais observado no final da narrativa, quando o narrador deixa claro que está arquitetando formas, né, de manter o seu status quo. Né? Então, ele diz, eu pertenço a uma família de profetas, après coup, né, post-factum, ou como melhor nome tenha em holandês. Então, a gente já vê que ele usa o francês e o latim e faz uma referência ao holandês. A gente vê um narrador que, né... Já foram uns 10 minutos proposto pelo professor. Ok, né? Pode continuar, Raquel, pode continuar. Tá bom, vou finalizar, mas estou finalizando mesmo, né? A gente observa um narrador que já de início brinca, né, com os seus dizeres, que tenta dar ares de erudito e cita o francês e de repente diz como o melhor nome tem em holandês, e aí o leitor já fica ali, né, no primeiro momento do período, já, peraí, que esse narrador está brincando, ele está falando sério, né, o que ele está falando, né? Por isso digo, continua o narrador, e juro, se necessário for, que toda a história desta lei de 3 de maio estava por mim prevista. Então, ele já se coloca no status, né, de alguém que está a par desses acontecimentos e que toma decisões antes mesmo da própria história, né, do acontecimento político. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates de estratégia furrial molecode que tinha, pessoas de seus 18 anos mais ou menos, e aí é muito interessante essa parte que eu deixo em vermelho no final desse último parágrafo, porque ele já diz assim, olha, o forreal era nada. Entendi que perdido por 1.000, perdido por 1.500 e dei um jantar. Ou seja, é um narrador que sabe que a abolição vai acontecer de qualquer forma e que, né, ele em algum momento precisaria forrear esse jovem escravizado, né? Convido depois vocês a aprofundarem a leitura da crônica, que é bem interessante observar esse jogo polifônico, em que, para resumir, nós temos um locutor que se diz eu no discurso, que
diz estar à frente do tempo para alforriar um escravo e, ao mesmo tempo, um enunciador que ludibria o leitor e, ao mesmo tempo, dá pistas de que está manipulando não só o discurso, como a própria situação, né, em que se vê a época, né, em que precisa tomar uma decisão pensando na sua situação financeira. É o que o narrador declara, inclusive, no último parágrafo do texto, quando, após a cena do jantar em que ele alforria o escravizado, e em seguida uma conversa que ele tem com o escravizado, ele diz: o meu plano está feito, quero ser deputado, e na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, né? Ato que comoveu a toda a gente, que dele teve notícia, que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras, e assim vai, né? É um narrador, então, que cria esse status para si e tenta manipular aí não somente o escravizado, ex-escravizado, que decide continuar com ele numa situação de escravização, mesmo após ter recebido a sua carta de alforria. Né, então, para concluir, né, nessa crônica, Machado, pela voz enunciativa de um senhor de escravos, sustenta a ironia num jogo polifônico, né, numa superposição de locutor e enunciador, dado a ver por um narrador que recorre a toda uma série de manobras estilísticas, que é um procedimento de implicitação conforme Duclos, né, e pelas quais esconde suas reais intenções, né, manter cativo, assim, um ex-escravizado, angariar status políticos, garantir a reprodução de condições hegemônicas que se alicerçam na exploração de mercadoria humana e, então, permanecer no poder político e econômico num contexto de implantação de mão de obra assalariada. Né? É interessante observar como, do implícito, essa crônica se torna cada vez mais explícita. Né? Como eu acabei de mostrar, o narrador declara o seu plano. Ao fazê-lo, o escritor machadiano, em sua narrativa, numa trama de implícitos e subentendidos, indicia, conforme buscamos mostrar, um arranjo pressuposto, arquitetado, à época da escravidão, do qual resulta uma sociedade brasileira atual, como sabemos, marcada por injustiças e preconceitos. E aí eu concluo, gente. Muito obrigada. Aqui algumas das referências que eu uso, e me desculpem aí os contratempos. Não, sem problemas, Raquel. Muito obrigado também. Imagina. A gente vai só pedir aqui, eu vou só pedir para o pessoal da monitoria para a gente fazer um acerto aqui, só para dar uma ajustada logo. Eu acho que tá dando um eco na hora que o monitor fala. É um monitor que está conectado em 2 dispositivos, é? Oi? Não, são 2 monitores diferentes. Ah, tá. Então, beleza. É porque tava dando um eco na hora da apresentação. Eu achei que era uma pessoa que estava conectada com 2. Mas tá ok, então. Muito obrigado, Raquel. A gente vai para a próxima apresentação. Aí, como a gente falou, ao final do bloco de 3, a gente faz umas conversas. Próxima apresentação é do Marcelo de Jesus de Oliveira. Ele tá aí? Não? Marcelo, aqui é Marcelo Moraes, é outro, né? Acho que ele não tá. Isso aqui é outro Marcelo. Certo. Paulina de Moraes está? Teve um pessoal também, gente, que como esse simpósio ele está rodando em vários momentos, eles acabaram entrando em contato com a comissão para fazer um rearranjo dos momentos de sua apresentação. Né? Porque a gente sabe que sempre aparecem contratempos. Então, vamos seguindo aqui. Bianca de Franceschi, é Franceschi? Falei correto? É, Franceschi, tudo bom? Franceschi, tudo bem, Bianca. Então, vamos lá. Tá, eu só vou pedir desculpas que eu não vou conseguir ligar a câmera aqui, mas eu vou compartilhar a tela. Tudo bem. Deixa eu só ver se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão me enxergando? Sim. Tá, eu vou colocar na apresentação, vou pedir que vocês me avisem se vai aparecer. Está aparecendo a apresentação ou só aquele momento anterior da... Só o momento de PowerPoint mesmo, sem estar no modo apresentação. Tá, então acho que eu vou ter que compartilhar de forma diferente aqui, só um momentinho.
Está aparecendo agora? Tudo ok. Tá, ok. Então, eu me chamo Bianca de Franceschi Fiuza, sou mestranda em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Meu orientador se chama Carlos Alexandre Baumgarten. Meu trabalho, então, é um pequeno recorte de um texto que eu fiz anterior sobre 2 textos dramáticos, a Medéia do Eurípides e a Medéia, um verbo, que é de um dramaturgo brasileiro, Sérgio Roveri. Então, sobre a Medéia de Eurípides, ela é uma tragédia grega, né, que conta a história de um crime de filicídio. A protagonista, então, foi traída pelo marido Jasão e, por vingança, ela assassinou os próprios filhos. Esse, no entanto, é apenas um recorte que o Eurípides fez do mito de Medéia, que é bem anterior a essa peça e muito maior do que o que o Eurípides conta no texto, né? E a tradição, então, apresentava versões em que a Medéia não era representada como uma assassina dos próprios filhos, né? Então, o Eurípides trouxe no elemento catastrófico, essa Medéia felicida, né? A Medéia, um verbo, então, é essa releitura do texto euripidiano, que foi publicada em 2014, também foi encenada no mesmo ano. Sérgio Roveri é um dramaturgo já premiado, que escreveu mais de 25 peças publicadas e encenadas, também teve peças traduzidas, encenadas em outros países. No entanto, eu não encontrei fortuna crítica de Medéia, um verbo, e também das outras demais peças do Sérgio Roveri. Esse texto, então, ele trava um diálogo com a Medéia do Eurípides e carrega elementos em comum com ela só que, no entanto, né, não possui os mesmos elementos com relação ao seu formato, né? Possui muitas características distintas próprias dos dramas modernos. Então, eu selecionei alguns elementos aqui que mostram essa distinção entre as duas peças. Primeiro, a Medéia do Eurípides, do Sérgio Roveri, traz o Eurípides como um personagem que ressuscitou no mundo contemporâneo com esse objetivo de reescrever a sua tragédia. Então, esse poeta personagem pronuncia o prólogo, defendendo-se por ter escrito essa sua versão do mito de Medéia, apresentando esse crime de filicídio, e em sua defesa, então, ele vai fazer referências a crimes reais ocorridos no Brasil contemporâneo. Nós vemos que a peça, então, possui um caráter reflexivo, uma vez que ela acaba convidando o leitor, o espectador, a refletir sobre a versão criada por Eurípides e sobre o problema da violência e sua representação na arte. Esse caráter reflexivo, então, como nós vamos ver depois, ele é um elemento, um traço estilístico épico. A peça também omite a catástrofe, né? O elemento catastrófico é subtraído da peça do Roveri. Não há certeza sobre a morte das crianças até o final. Então, o julgamento sobre o crime é mantido em suspensão. A catástrofe, então, que é um elemento essencial para a tragédia grega, que é responsável pela configuração da catarse, como é omitida no texto do Roveri, é um elemento que distancia as duas peças, né? A Medéia, então, roveriana, é uma personagem que surge nesse mundo contemporâneo como uma prisioneira desse presídio feminino. Ela é uma Medéia mais humanizada, ela não tem mais os dons de feiticeira, e também é concedido a ela esse benefício da dúvida, né? Então, não é possível julgar seu caráter do mesmo modo que seria possível analisar o caráter da Medéia euripidiana à luz da poética do Aristóteles, né? Também há uma insignificância do Jasão no texto do Sérgio Roveri. Na peça grega, o erro do Jasão, que era sua traição, né, foi o grande motivador das ações de Medéia, e também o seu caráter, né, tinha certa importância para a peça, porque o Jasão tinha esse elemento egoísta no seu caráter, e, portanto,
no texto do Roveri, como há essa mudança de enfoque, né, não se enfocam mais nas ações da peça, mas na dúvida com relação ao crime, o erro e o caráter do Jazão perdem importância e não é mais possível, então, entender o Jazão como um herói trágico. O coro é composto, então, por presidiárias. Inicialmente, elas são acusadoras de Medea, mas no decorrer da peça, elas acabam aderindo à tese de inocência da protagonista, de modo que elas apresentam um percurso inverso ao percurso do coro euripidiano. Também elas têm maior participação nas ações, tomam decisões e contribuem para a saída de Medea ou para a libertação de Medea no final, porque elas permitem que Medea vá procurar os seus filhos e as provas do que aconteceu com ele. Então, existe essa diferença também com relação ao coro euripidiano, que tem menor participação nas ações. Eu também trouxe alguns elementos teóricos com relação aos aspectos estilísticos épicos no texto do Roveri, né? Então, de acordo com o Rosenfeld, em um sentido absoluto, não haveria pureza de gêneros, sendo comum uma obra pertencente a um gênero apresentar traços estilísticos de outros gêneros. Então, o autor distingue a acepção substantiva dos gêneros da acepção adjetiva, sendo que a acepção adjetiva dos termos lírica, épica e dramática corresponde, portanto, aos traços estilísticos que as obras poéticas podem conter, independentemente do gênero ao qual pertencem. Portanto, é possível encontrar traços estilísticos épicos em textos dramáticos. O Zonde também acaba trazendo esse termo eu épico. Ele explica que no gênero épico há a presença de um narrador, geralmente afastado temporalmente dos eventos contados, de modo que a voz desse gênero está no passado. Portanto, em um texto dramático, a referência ou o retorno ao passado poderiam ser considerados como um indício característico de traço estilístico épico. Além disso, de acordo com o Zonde, a descontinuidade temporal e causal entre as ações pressupõe a presença de um montador de cenas ou de um narrador implícito, que foi denominado, então, pelo Zonde de eu épico. E como se vê em Medea um verbo, as cenas estão dispostas de modo tal que uma não tem relação causal com a outra, pois os diálogos são intercalados por cenas inesperadas. Além disso, o Roveri recorre a momentos de analepse, né, ou de rememoração, em que os atores passam a reviver cenas de momentos passados. Essas desconexões, então, elas evidenciam essa presença implícita do eu épico, de modo que poderiam ser consideradas traços estilísticos épicos no texto roveriano. Então, nas conclusões, né, a Medea um verbo, então, conversa com o texto euripidiano de forma a apresentar um caráter reflexivo. Suas personagens adquirem novas funções e características, se comparadas com as de Medea do Eurípides, né? Além disso, o texto do Roveri apresenta uma estrutura bastante distinta da tragédia, né? Porque além de omitir a catástrofe, que é um elemento essencial para a tragédia grega, especialmente, ela apresenta desconexão causal e temporal entre as cenas. E agradeço, então. Certinho, Bianca, obrigado. De nada. Bom, então vamos lá. Como a gente combinou de fazer ao final de 3 apresentações uma conversa, vamos fazer a nossa conversa. Bom, pessoal, primeiramente a todos e todas, parabéns pelas apresentações dos trabalhos. A gente vê trabalhos com muita consistência, com escolhas teóricas bem fundamentadas e extremamente pautadas mesmo no que se propõe mesmo a ideia do simpósio.
São trabalhos de qualidade, tanto que se não fossem, não estariam aqui apresentando, não seriam aceitos, né? Esse simpósio, ele recebeu uma quantidade muito grande de submissões, então realmente os trabalhos de vocês foram aceitos mediante uma avaliação criteriosa mesmo de qualidade para se apresentarem aqui. A gente vai fazer uma conversa, vocês fiquem à vontade para falar também, para me interromper, viu? Eu vou fazer algumas considerações sobre os trabalhos, mas são considerações no sentido de baseado no que eu li dos resumos, baseado em alguma coisa ou outra que eu li que talvez possa acrescentar ou não, vocês se sintam à vontade aí para decidir se o que ele está falando é legal, me agrega, ou ele está falando uma completa sandice. Bom, sobre o trabalho da Karen, né? Karen, parabéns pelo trabalho novamente. O seu trabalho ele tem uma pegada muito interessante, porque a partir de tudo ele já começa problematizando o que é essa literatura, onde você quebra um patamar muito hegemônico e muito engessado de que se tem, de que talvez uma literatura teria começado nesse período quinhentista, nesse período de navegações, e não é. Na verdade, você traz uma problematização muito forte para a gente discutir o que é talvez literatura e o que, como isso que você está pesquisando, está analisando aí, são de fato talvez manifestações literárias, né, mas que não tenham um caráter literário por conta de não ter essa consolidação que precisa para que a gente chame isso de literatura, né? Eu trago para você como sugestão, não sei se você, talvez já até esteja, você falou que é um pouco da sua dissertação, não é isso? Então, assim, não sei se você já conhece, talvez conheça, já até esteja lá, é um livro bem clássico do Bakhtin, que é aquele Questões de Literatura, né? Nesse livro, Questões de Literatura do Bakhtin, ele tem uma parte específica apenas do livro, onde ele problematiza o folhetim. Por que ele problematiza o folhetim nesse livro? Porque ele mostra que o folhetim tem funcionado dentro de uma teoria literária e de uma vivência literária de uma burguesia como sendo um substituto da vida particular. Chegando naquele ponto que então eu acho que é uma ideia que talvez se coadune legal com o seu trabalho. O folhetim como um substituto da vida particular. Num determinado momento que a popularização desse gênero ficou tão grande, né, que a famosidade dele e a inserção dele na vida cotidiana, principalmente doméstica das pessoas, fez uma grande diferença para os caminhos que a literatura nacional tomaram, né? Porque, afinal de contas, é um gênero que prendia pela curiosidade e fazia com que os escritores também começassem a escrever pautados na curiosidade das pessoas, né? Já que a gente sabe, o folhetim retratava tanto assim da vida burguesa que era tão famosa e tão uma forma recíproca e fiel do que em grande parte no tempo aquela burguesia vivida, né? Então, a importância desse folhetim, que eu sei que é o grande mote aí do seu trabalho e como ele mudou o rumo da literatura nacional a partir da análise que você faz dos textos do Sodré, eu lhe aconselho esse livro, não sei se você já conhecia, do Bakhtin, tá? Porque ele tem um capítulo específico sobre folhetim e sobre a coadunação desse livro com a vida doméstica e da burguesia de um determinado momento do mundo. E aí, pode falar, Karen. Tá bom, muito obrigada. Eu vou pesquisar sim, pode deixar. Muito obrigada. Raquel, o seu trabalho eu achei bem interessante, porque olha só que interessante, é como se a gente... Você tá me ouvindo, Raquel? Eu tô sim, Gil, pode falar. Aqui tá tudo mais calmo agora. Que bom. E aí eu achei muito interessante, Raquel, eu fiquei muito curioso para ler a crônica. Eu não li ainda essa crônica, mas eu fiquei muito curioso porque olha só que interessante, a gente começa a achar traços distópicos dentro de Machado de Assis, né? Essa interligação de que, poxa, eu tô aqui agora vivendo um determinado presente, mas anunciando já coisas que provavelmente do futuro. Como você problematiza essa questão racial que caminha até os dias de hoje? Aí eu acredito que você, como você falou que é uma pesquisa em andamento, que você ainda está construindo, porque eu não sei nem se isso é da sua tese, não, né? É mais Não, mesmo não aquela é da coisa que minha- aquece seu coração, né? Aquece o coração, justamente. Está relacionado com um projeto também do grupo de pesquisa do qual faço parte, só que é um estudo novo, não tem relação com minhas pesquisas nem de doutorado nem de mestrado.
E aí eu achei interessante, Raquel, porque além de você trazer essa pontinha do caráter distópico no texto do Machado de Assis, você provavelmente no decorrer do avanço dessa pesquisa em específico, você vai ter contato com Silvio de Almeida, né, nesse livro clássico, ele está até aqui do lado, eu estou até fazendo um trabalho sobre ele, que é o Tô Racismo lendo. Estrutural, né? Ele é bem bacana. E problematiza-se o que na sua fala, né? Às vezes, o não dito, como você provou aí com a teoria do Ducrot, que o não dito tem muito mais a dizer do que o próprio dito, né? Exatamente, Gil, é isso mesmo. E essa intencionalidade, na crônica que você mostra, essa intencionalidade, ela está, na verdade, no não dito, né? Não dito. É justamente o que eu quero deixar mais evidente, né? É a tese que eu quero mostrar, na verdade, né? Sim. E aí, eu lhe indico clássicos, com certeza você deve conhecer, né? O Foucault, com essa ideia do artefato do poder e tudo. E tem um livro muito bacana, eu não sei se você conhece esse, é o do Roger Chartier. Ele tem um determinado capítulo num livro dele, onde ele fala sobre polifonia e a voz de sujeitos hegemônicos. Como a voz polifônica, que é por isso que eu estou indicando para você, como a voz de sujeitos polifônicos, ela serve para manter a dominação e a estruturação hegemônica de quem está no poder. E a partir da voz desses sujeitos é que se é contada a história. Então, em todo momento da sua crônica, você ressaltou a polifonia, a intencionalidade, todos esses aspectos, esses elementos aí. Mas a gente sabe que todos eles são enunciados a partir da voz desse opressor, né? Justamente. E aí o não dito, que é o do escravo, tem muito a se dizer. Ainda que não seja o foco, né, do seu direcionamento aí de pesquisa, mas o que acontece? A partir da voz desse sujeito hegemônico e opressor é que se é contada essa história. Né? Então ele tem um capítulo muito interessante discutindo quem são os sujeitos da história e como eles organizam essas vozes para se manter sempre na hegemonia. Basicamente, pessoal, o que eu gostaria de conversar com vocês são indicações, são apontamentos que, porventura, vocês possam achar que valem alguma coisa ou não. Tá? Se você quiser comentar alguma coisa, Raquel, pode ficar à vontade. Nossa, eu gostei muito dessa sua indicação do Roger Chartier, porque esse em específico eu não conheço. É um capítulo chamado Polifonia? Eu vou colocar aqui para você. Por favor, eu fiquei muito interessada. E assim, muito legal que você mencionou com relação da voz hegemônica, porque por questão de tempo não dava para analisar aqui a referência ao escravizado, Pancrácio, né? Porque o não dizer dele, ou as 3 vezes poucas em que ele aparece na narrativa, diz muito também, né? E aí, a reflexão que eu tenho feito também, a partir, inclusive, do Silvio Almeida e do Membe, né, a relação de racismo estrutural e necropolítica. Então, em algum momento isso aparece também. E no caso do Ducrot, ele retoma o Bakhtin, né, ele fala sobre a questão da polifonia brevemente no Bakhtin, e ele traz essa questão da polifonia não somente no campo da análise literária, mas traz para a análise da argumentação, né? Então, mas do Roger Chartier eu não tinha essa referência, então eu agradeço muito, muitíssimo mesmo. O seu trabalho é um trabalho muito pancada, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer essas pesquisas literárias de crítica literária, você está fazendo uma conversa com análises linguísticas muito fortes, né? Sim. Eu não sei se eu teria coragem de enveredar nesse encruzilhado dos dois, porque a gente sabe que são teorias que se complementam, mas às vezes a gente tem um trabalho danado de articular uma com outra, né? Eu vou ser sincera, é bem difícil. É fascinante, mas eu estou sentindo essa dificuldade, principalmente porque no caso do Machado, eu estou percebendo que o texto dele, o que não é de surpreender, diz mais do que a teoria. Né? Então, essa complexidade que você está apontando, eu estou tentando ver, e como eu conheço pouco também da teoria, uma teoria recente para mim, então eu estou caminhando ainda, né, e tentando aprofundar essa análise, mas está ficando cada vez mais difícil, o que é bom, na verdade. Mas que bacana, Raquel, tomara que dê muitos frutos aí essa sua pesquisa, a gente está ansioso para ver ela aí novamente em algum lugar, viu? Muito obrigada, Gil. E só para finalizar, eu indico também, na verdade, a série de crônicas do Machado. Essa é uma delas. Ele escreveu essa série no Gazeta de Notícias, né? Sob pseudônimo, cujo pseudônimo demorou-se muito para saber, na verdade, que era o Machado. E o John Gladstone depois reuniu num livro chamado Bons Dias. Então, esse conjunto de crônica, todo ele, né, diz muito sobre esse momento do Brasil. E eu acredito que, para quem se interessar, né, rende muitos frutos do ponto de
vista de análise. Então fica a dica. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom, trabalho da Bianca, né? Bianca, o que você atestou no começo da sua fala, né, com as dificuldades de achar fortuna crítica de alguns autores, é aquela coisa, né? Quando a gente se propõe a pesquisar literatura contemporânea, coisas bem mais novas, a gente acaba tendo mesmo essa dificuldade de achar fortuna crítica. Mas, assim, eu me lembro que foi uma coisa que eu aprendi no comecinho do meu doutorado, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre um autor, simplesmente como a Raquel falou, aqueles que aquecem o coração, que não são objetos dos nossos TCCs. Mas o meu orientador, ele sempre disse, Gil, quando a gente não acha a fortuna crítica de determinado autor, é aí que a gente tem que continuar nessa pesquisa mesmo. Porque aí é a gente que vai ser a fortuna crítica de fulano ou fulana. Então, assim, é importante que a gente não desanime quando a gente tropeça na falta de fortuna crítica para determinados autores, porque é a gente que vai consolidar esse campo. Então, no fim das contas, o nosso papel como pesquisador e crítico é preencher essas lacunas, é isso que a gente vai fazer, né? Então, Bianca, você será a fortuna crítica dessas peças aí que você está com dificuldade de achar a fortuna crítica do autor, né? Eu achei muito interessante porque o que acontece? Eu me lembro, eu só li o clássico da Medea, né? Só li o clássico lá, mas a gente vê o quê? Que no clássico, pelo menos, uma coisa que chama muita atenção é o estigma sobre a Medea. Né? E aí eu lhe recomendo, essa leitura talvez você já até tenha visto, que é o do Envil Goffman, que é um livrozinho que ele tem chamado Estigma. Né? Esse livro do Envil Goffman, que fala sobre o estigma, porque no fim das contas o que acontece? Fica-se o estigma da culpa. Né? Fica-se o estigma da culpa tanto em uma personagem talvez como em outra. Né? E o Christian Dunker, que é um sociólogo alemão, ele tem um livro bem bacana chamado Políticas do Sofrimento Cotidiano. Nessas políticas do sofrimento cotidiano, ele trabalha culpa, trabalha ciúme, é como se ele fizesse um apanhado de sentimentos cotidianos que nós temos e relaciona isso dentro de um ponto de vista filosófico, sociológico, com obras literárias também. Então são leituras que eu acho que podem me ajudar no seu trabalho, porque no fim das contas, ambas as Medeias, pelo que eu entendi da sua fala, elas caminham por esse traço da culpa e por esse caminho do estigma, talvez, né? Aí me problematiza, você me responda, né, se você achar que o que eu estou falando faz sentido também, a que ponto, dentro da obra contemporânea, né, da do Noveri, essas outras presidiárias, elas não compartilham da mesma condição da Medea, né? Eu não falo da condição do crime específico que seja igual, mas da condição de presidiária, né? Então, talvez o acolhimento que todas essas presidiárias tiveram ao final com a Medea seria por conta que da semelhança, do compartilhamento de alguma experiência, né, desse encarceramento. E aí tem aquele livro bem bacana, né, da Juliana Borges, que saiu até naquela coleção Feminismos Plurais, sobre encarceramento feminino. Lá ele traz um ponto de vista um pouco mais social, mas em determinados pontos ela toca numa pegada mais filosófica e sociológica que talvez eu acho que possa lhe acrescentar. Se você quiser falar alguma coisa, Bianca, fique à vontade. Oi, Gil, eu agradeço muito. Eu queria que tu me passasse, por favor, se tu puder, no chat, todas essas esse estigma, né, políticas do sofrimento do cotidiano e sobre o encarceramento feminino. E são justamente temas que eu quero seguir estudando. Essa questão das presidiárias ali, eu acho que é bem significativa no texto, ele trazer isso, né? E, enfim, no início do texto, elas acusam a Medea, elas são contrárias a um crime como esse, e depois elas acabam aderindo. Eu acho interessante porque é justamente das presidiárias que parte essa possibilidade de Medea ser, de fato, julgada, o que não acontece na tragédia grega, né? Ela já é acusada. Então, é uma questão interessante que eu quero vir a estudar. E, então, eu queria muito que tu me passasse. Tá, eu vou colocar tudo que eu prometi aqui, gente, no chat para todo mundo. Aí, Bianca, olha que interessante, porque
pelo menos aqui no Nordeste, aí do Rio Grande do Sul eu não sei como são os programas de pós-graduação, mas aqui no Nordeste, às vezes a gente ainda acha muita dificuldade em pesquisadores, em professores que orientem, né, e alunos que queiram trabalhar com literatura clássica mesmo. E você faz uma interface entre o clássico e o contemporâneo. Mas tem um professor, né, na Federal do Maranhão, o professor Rafael Quevedo, não sei se você já ouviu falar dele, que ele dedicou toda a vida e todos os estudos dele à literatura clássica, a tragédias gregas, a textos trovadorescos, esse tipo de coisa, né? Então ele é um analista famoso de Eurípides, que talvez eu acho que possa lhe acrescentar alguma coisa. Ai, que legal. É Rafael? Rafael Quevedo, é do programa de pós-graduação em letras lá da UFMA de São Luís. Tá, eu vou anotar aqui, vou pesquisar ele já. Muito obrigada pelas dicas e pela força, Gil. Certinho, gente. Então vamos seguindo aqui. Agora é você, né, Marcelo? Isso, acredito que agora seja eu, né? Pelo que me parece, as outras duas apresentações que estavam previstas para. Eu acho que esse pessoal aqui que não apresentou deve ter feito algum rearranjo para o outro horário. Então, provavelmente à tarde vai estar mais lotado. Então, Marcelo, pode ficar à vontade. Uhum. Vou só apresentar aqui a minha tela. Só um instante. Vocês conseguem ver aí já? Tudo ok, viu? Certo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marcelo Moraes. Eu sou licenciado em Letras pela Faculdade FAEL e sou estudante de licenciatura em História na Universidade Estadual do Ceará, UES, né? Meu trabalho tem por nome A Representação do Sertanejo nas Obras de Patativa do Assaré, contando o sertão em versos. Então, o que é que eu quis, né? O que é que eu quero com essa pesquisa? Né? Eu quero justamente analisar como é que o Patativa representa a figura sertaneja na sua produção poética. Né? Como outras pesquisas aqui desse simpósio, esse não é um tema de TCC, é mais uma coisa que me desperta um interesse imenso, porque quando eu falo do sertanejo, quando eu falo do Patativa, eu estou falando de mim, eu estou falando do meu povo, eu estou contando uma realidade que eu conheço, né? De um jeito ou de outro, claro. Vamos agora às nossas primeiras palavras, né? Eu quero começar falando sobre essa dialogicidade entre história e literatura. Para isso, eu tomei como base as considerações da professora Sandra Pesavento. Ela diz o seguinte: história e literatura apresentam caminhos diversos, mas convergentes na construção de uma identidade. Quando eu li essa frase, isso abriu na minha mente uma série de portas, né? Nós podemos analisar aí o seguinte, né? Tanto a história como a literatura, elas têm o poder de representação da identidade de um povo, de uma identidade coletiva, de uma identidade de um momento, de um movimento, de uma época, enfim, né? Evidentemente, por serem campos de conhecimento diferentes, eles também percorrem caminhos diferentes, mas esses caminhos convergem, né? Esses caminhos se intercruzam. E, nesse sentido, justamente, a literatura pode servir como fonte histórica. Para nós, estudantes ou formados em história, o que a gente mais ouve durante a graduação é historiadores que trabalham com fontes. E a literatura ela pode ser uma fonte histórica à medida que não que seja analisado exatamente, literalmente, aquilo que o escritor, que o autor, que o poeta está trazendo, mas considerando o que aquilo, que aquelas palavras, o que aquelas ideias representam. Parto agora para a apresentação do poeta Patativa. Quem foi Patativa do Assaré? Qual a importância do Patativa? Né? Patativa se chamava Antônio Gonçalves da Silva, né? Ele nasceu no município de Assaré, que fica bem distante de Fortaleza, né? Fica mais próximo da região de Juazeiro do Norte, no centro-sul do estado.
O nome Patativa vem justamente da beleza dos versos, da poesia dele, que muitos comparavam a beleza do canto da patativa, né, de um pássaro. E do assaré, evidentemente, devido ao local que ele vivia, né? Patativa era agricultor, de uma família pobre, né? Cresceu na mais completa simplicidade, lidando com o trabalho na roça desde a infância, né? E o Patativa teve pouco estudo regular, vamos dizer assim. De acordo com a professora Socorro Pinheiro, né, na dissertação de mestrado dela, ela traz que o Patativa só passou 6 meses na escola. Mas isso, de maneira nenhuma, nunca impediu que ele aflorasse o talento poético dele, né? Então, a gente vê que a própria trajetória, a própria biografia do Patativa representa muito bem a biografia do povo sertanejo, da geração dele e até de algumas gerações futuras. É como se fosse uma síntese, né? Ele representa a figura dele mesmo que ele não fosse poeta, ele representaria muito bem a figura sertaneja. Aqui eu trago um trecho da dissertação da professora Socorro Pinheiro, que ela diz o seguinte, que ele teve uma vida de dificuldades e pobreza, mas alegre e cheia de beleza. A sua infância foi movida pela ausência de muitas coisas, mas que, de certa forma, permitiam a presença de outras, como a valorização da terra, da família, dos amigos e da natureza. E a gente percebe em toda a obra patativiana que ele recorre muito a isso, a representação do mundo que ele está inserido. Ele representa isso muito bem, né? Ele vai recorrer aos sentimentos, aos pensamentos, aos anseios, às angústias. Ele vai retratar nos versos o que ele percebe em volta no sertão. E quem é esse sertanejo que o Patativa do Assaré está representando? E é muito importante nós termos ideia de quem é esse sertanejo, o que é que ele significa. E para isso, eu tomei por base Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro. Quando eu li isso na minha graduação, eu fiquei encantado quando eu li o capítulo do Brasil Sertanejo, né? Quem é o sertanejo? É um habitante do interior do Nordeste e que constitui uma parte muito importante da identidade do povo brasileiro, né? O sertanejo possui aspectos culturais muito fortes, muito ricos, né? Marcados por costumes, por hábitos e por uma grande devoção religiosa, que, como diz Darcy Ribeiro, chega a ser até messiânica em alguns pontos, né? Não é incomum o sertanejo eleger líderes religiosos beirando o messianismo. A exemplo disso, Antônio Conselheiro e o próprio Padre Cícero, né? Todos dois cearenses. Cultura sertaneja também tem um vasto repertório artístico, né? Outro aspecto muito importante que o Darcy Ribeiro traz, né, no capítulo Brasil Sertanejo é que o cotidiano do sertanejo é adaptado a enfrentar as condições climáticas da Caatinga, de um clima severo, que passa por secas, que passa por dificuldade, muitas vezes, para achar água. O sertanejo se adapta a isso, lida com a roça, lida com o pastoreio do gado. E essa cultura do gado é tão forte, você pode pensar, mas no Nordeste, muitas vezes a vegetação seca. Mas mesmo assim, a cultura do gado é tão forte, sobretudo que a gente percebe a instrumentária do sertanejo, boa parte também é feita de couro extraído do próprio gado. Quando o gado bovino se mostrava inviável para a criação, eram substituídos por animais menores, justamente quem? Os caprinos, né? Então, essa lida com o gado, com a roça, é algo muito marcante na cultura sertaneja, né? Outro aspecto que o Darcy Ribeiro levanta é que, muitas vezes, em busca de condições de vida melhores, porque quando nós falamos de sertanejo, é bom nós termos a noção do seguinte, uma coisa é o homem popular do sertão, outra coisa é o proprietário, dono de terras, dono de fazendas, né? Patrão desse sertanejo, que explora seu trabalho, muitas vezes paga com... Agora isso não acontece mais, se acontecer é algo muito raro,
mas antes pagava o trabalho com uma cabeça de gado de cada 4 que nasciam, uma era do sertanejo, né? Então, assim, esse patrão valorizava muito mais a criação do gado nas vistas do dono de terras, do patrão do sertanejo. O gado era mais importante do que o próprio sertanejo, do que a própria figura humana. Né? Então, em busca de condições de vida melhores, o sertanejo, por vezes, vai migrar para outras regiões do Brasil, né? Como, por exemplo, a Amazônia e para a própria região sudeste. E como é que nós temos a figura do sertanejo na obra patativiana, né? Vou trazer aqui 2 trechos, mais uma vez, da dissertação da professora Socorro Pinheiro, né? Ela diz o seguinte: a sua criatividade, no caso a criatividade do Patativa, é que decide o tipo de linguagem que vai ser usada. Quando fala sobre a vida do sertanejo, ele necessita de algo mais concreto, visível, que possa demonstrar a verdadeira situação de seu povo. Então, utiliza a linguagem matuta. Então, com isso, a gente pode perceber o seguinte: a linguagem matuta, quando utilizada, porque não é sempre que ela é utilizada, na obra do Patativa do Assaré, ela é utilizada para enfatizar justamente a figura do sertanejo, para trazer a linguagem comum desse povo para os versos, né? E há uma integração entre natureza e cultura, porque ele fala daquilo que vive e do que sente. Não há como separá-las, pois sua poesia está sintonizada com seu povo e ligada à terra. Então, aqui, né, com esse trecho, a gente pode ver que o Patativa, a produção poética dele, né, se preocupa justamente com isso, em retratar aquele ambiente, aquelas condições, aquele povo, daquele lugar. Né? E eu trago aqui que o Patativa ele foi um poeta popular em todos os sentidos, porque ele era do povo, como a gente pode analisar pela história de vida dele, ele escrevia sobre o povo e para o povo. Como ele mesmo dizia, ele via um poema em cada galho e um verso em cada fulô. Né? E a sua obra retrata muito bem esses pensamentos, anseios e costumes do sertanejo nordestino. Aqui eu trouxe 4 trechos de poemas que eu acho que não vai dar tempo eu apresentar todos os 4, né? Mas eu vou tentar apresentar pelo menos 2, para me conter no tempo. Aqui eu trago um trecho do poema Cante Lá que eu canto cá. Ele vai trazer o seguinte: poeta, cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Então a gente percebe que o sujeito lírico desse poema valoriza muito a sua cultura, valoriza muito o seu lugar. Né? Há essa valorização, essa defesa da sua cultura. Né? E aqui, no poema Vaca, Estrela, Boi, Fubá, que é um dos poemas do Patativa que foi musicado, né? Ele diz assim: eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas numa seca medonha me tangeu de lá para cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela e meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E vaca estrela, ou boi fubá. Então a gente percebe, né, nesse eu lírico, né, que ele foi obrigado por condições, em busca de melhores condições de vida, a migrar para outra região. E nessa outra região ele relembra, né, o seu passado no Nordeste e a sua lida com o gado. Aquela vida simples, que mesmo em condições muitas vezes até insalubres, lhe satisfazia, porque aquele lugar fazia parte do seu ser. Né? Ele se sentia completo nesse sertão. E o fato dele estar longe, lembrando da sua lida com o gado, lembrando da sua vida simples, o enche de saudades. Eu trouxe ainda mais 2 trechos, né? Um trecho aqui da Triste Partida, que vai também trazer essa temática da migração, né, do sertanejo que migra para outras regiões e lá se enche de saudade da vida que tinha. E o poema Minha Saudade, né, que o poeta vai relatar as saudades, a falta que ele tem da infância, daquela infância simples,
e que ele relata, o lírico, que sente falta até da chinelada da mãe, né? E tudo isso numa linguagem representando o próprio sertanejo, né? Desses 4 poemas que eu trouxe, 3, né, trazem a linguagem do matuto, né? E a triste partida, não, ele é mais escrito de uma maneira, vamos dizer assim, correta, né? Aqui foram algumas das referências que eu usei, né? Um livro do Patativa, professora Sandra Pesavento, a dissertação da professora Socorro Pinheiro e o livro do Darcy Ribeiro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo. A gente que agradece, viu? Bom, Marcelo, o seu trabalho, ele mostra o quê? Ele mostra como existe a pegada já dos estudos que a gente já está consolidando há um tempo sobre metaficção historiográfica, né? O que é essa metaficção historiográfica? Acho que todo mundo talvez já deve ter ouvido falar. Metaficção historiográfica é essa ideia que você tem, que a separação entre história e literatura é uma coisa muito mais tênue do que a gente já imaginava. Então, se a gente já... Você começou falando muito bem, né? Durante muito tempo se achou que história só trabalha com fontes históricas, né? E aí, qual era a problematização? Tá, mas o que poderia ser considerado uma fonte histórica, né? Uma obra literária que retratasse determinadas questões sociais, determinadas informações, ela poderia ser considerada uma fonte histórica e então a obra ser considerada história, né? E a metaficção historiográfica veio para desmontar isso, para mostrar que você pode o quê? Ficcionalizar a história e historicizar a ficção, né? Que uma acaba vivendo da outra, e esse caminho ele é muito mais tênue do que a gente imagina, né? O seu trabalho, ele mostra a figura desse sertanejo como um homem forte, tudo e tal, como a gente sabe que tem tudo isso, mas a gente precisa problematizar o quê? Muito do que se diz sobre o sertanejo, muito do que se diz sobre o homem rural, principalmente o nordestino, são frutos de um imaginário social, né? Então, até que ponto, a gente sempre tem que problematizar, até que ponto o que se diz, o que se anuncia sobre o sertanejo, sobre o homem nordestino, lá do cangaço, do sertão, da seca, da dificuldade econômica, da falta de infraestrutura, é de fato realidade ou é só uma construção, um imaginário social, um mito, né, sobre o que de fato é verdade. E aí o Patativa do Assaré vem justamente mostrar, né, com toda aquela linguagem, fazendo uso de uma linguagem popular, de uma linguagem coloquial, informações baseadas na vivência dele de homem sertanejo sobre o que se deve dizer do sertanejo, né? E aí eu lhe sugiro, eu acho que talvez você já tenha até lido na sua pesquisa, né, que é aquela Formação da Literatura Brasileira, aquele livro classicão do Antônio Cândido, né, tem um pedaço lá que fala sobre sertanejos. E tem um livro bem bacana, não sei se esse você conhece, é do Benedict Anderson, né? Comunidades Imaginadas. Comunidades Imaginadas, isso. Esse livro do Benedict Anderson sobre comunidades imaginadas, ele não fala sobre sertanejo, mas você pode entender o quê? O sertanejo, ele é uma comunidade. E ele coloca o que lá nesse livro? Ele coloca como existem esses mitos sociais, esse imaginário social que se constroem para determinadas comunidades. Por exemplo, estereótipos que a gente tem sobre o sertanejo. Forte, trabalhador, homem braçal, com dificuldades econômicas, retirante, né? Estereótipos que se tem sobre o índio. Pouca tecnologia, pouca inovação científica, comunidades tradicionais. Então esse livro, ele meio que pega exemplos de comunidades e mostra como no imaginário social essas comunidades foram imaginadas. E aí existe uma diferença muito grande entre o imaginado e o real, né? Então eu acho que pode dar uma problematização legal se você decidir continuar esse trabalho aí para alguma pós-graduação ou alguma coisa do tipo, tá? Mas parabéns mesmo pelas discussões. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Tá ok. Bom, gente, alguém quer fazer alguma colocação, algum acréscimo sobre o trabalho de algum colega, perguntar alguma coisa?
Não? Bom, então eu acho que foi a contento de todos, né? Pode falar, Raquel. Eu tenho sim. Eu queria começar falando sobre o trabalho da Medea. Eu só esqueci quem apresentou. A Bianca. A Bianca, né? Eu queria saber se ela conhece a peça Gota d'Água, do Chico Buarque, se ela traça algum paralelo. Me bateu essa curiosidade enquanto ela apresentava. Oi, Raquel. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, está nos meus planos e quero ver se eu, de repente, incluo ela na minha pesquisa depois. Legal, Bianca. E a Karen, né, que falou do folhetim. Karen, você deve conhecer também aquele livro da Meyer, Marlise, eu acho o nome dela, o primeiro nome. Sim, É um esse clássico, livro né? é um clássico, só que ele tá escasso, né? Porque não teve uma reedição, então ele tá aí valendo ouro nos sebos, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Eu tô encontrando muita dificuldade Sério, olha só. para achar ele, e assim, a gente não tem nenhum exemplar na internet. Mas ele nem não é tão antigo, ele é de 1996, mas Tá escasso. tá ao preço de um aluguel quase. Poxa vida. E eu tenho ele, acredita? Eu Aproveita, estudei. Eu não sabia que ele estava esgotado. Se eu puder te ajudar de alguma forma, não sei agora. E tá ótimo. Se você tiver ele em PDF, que você Não, mandar não tenho. Eu tenho ele impresso. Eu tenho ele. E eu não tive tanta dificuldade de encontrar, que eu estudei um pouco folhetim também, há um tempo atrás. Eu fiz uns estudos de crônicas também. Mas, Ele enfim, tá se bem você quiser meu contato e de repente precisar de algum capítulo, alguma coisa Me assim. manda seu e-mail aqui no chat, por favor. Uhum. Ele tá bem difícil. Assim, clássicos aqui no Rio de Janeiro, a gente tá... O Rio de Janeiro tá insuportável para achar livro. Tá muito difícil. Uhum. Vou colocar meu e-mail aqui no chat. Engraçado, né, gente? Às vezes a gente tem um livro, consegue... Eu passei por isso no meu mestrado. Tinha um livro que eu comprei para fazer... Eu, quando fui fazer meu mestrado, eu pesquisei sobre prostitutas, né, sobre a representação de prostitutas na literatura brasileira. E aí tinha um livro bem famoso chamado As Prostitutas na História. E aí esse livro eu comprei ele baratinho, num sebo, numa viagem que eu fiz aí pro sul, que a gente acha mais fácil aí no sul e no sudeste alguns livros. E depois eu olhei em determinado momento, o livro tinha esgotado, tava de 400, 500 reais e tudo. E aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, se eu tivesse demorado mais de 2 meses, eu tinha me lascado, literalmente, né, para comprar um livro desse. A gente tá até com a Bienal aqui agora, mas a Bienal se tornou mais um evento comercial do que, tipo, comprar realmente os livros que a gente precisa. O meu autor, né, o que é o João do Rio, eu tô encontrando livro de crônica para 500 para cima. Assim, fica até difícil, né? Mas, dizer o quê? E cada vez mais, né? A gente sabe, cada vez mais livro mais caro, acesso mais difícil, mas a gente segue, né? A gente segue. Bom, pessoal, então é isso. Foi ótimo amanhã com vocês. Eu aprendi muito com vocês, de verdade. Foi um prazer conhecê-los. Se fosse aquele momento presencial, agora era aquele momento que vocês que ia todo mundo, né, socializar numa mesa, comer alguma coisa e tal. Mas como é remoto, também não deixa de ter o seu valor, né? Convido vocês, exatamente, cara, e tomar um cafezinho, né, trocar os contatos. Bom, convido vocês a assistir. Tomara, Raquel, tomara. O Silecult, tá? Ele é um evento que ele está se consolidando já dentro da Universidade Federal do Maranhão e no Brasil também. Então, depois vocês entrem no site e encontrem lá, vejam informações, pesquisem sobre o nosso grupo de pesquisa. Porque tudo começou com um grupo de pesquisa e um evento do grupo de pesquisa. E hoje a gente fica muito feliz que o grupo de pesquisa cresceu tanto que faz um evento internacional e tem gente de todos os lugares do Brasil e do mundo vindo mostrar seus trabalhos aqui pra gente. Então, olhem lá direitinho. Se vocês tiverem interesse em participar do grupo, saber mais informações do grupo, tem todos os contatos lá. O grupo é Literatura, Enunciação e Cultura, então ele abarca muita coisa. E aí eu garanto que vocês vindo pro Maranhão, vocês não vão se arrepender não, que o Maranhão é lindo. Viu? Eu sou suspeito para falar, que eu sou maranhense, estudo no Piauí, mas sou apaixonado pelo Maranhão.
tá? Então, muito obrigado a todos por terem vindo, tá? Convido vocês a continuar participando do evento, se tiverem interesse, se tiverem tempo e disponibilidade. Visitem o nosso simpósio à tarde com as outras discussões, visitem também os outros simpósios aí com os mais variados temas. Nós temos mesas redondas hoje à tarde, tá? Hoje à noite, finalzinho já da tarde. Pode falar, Raquel. Queria agradecer, né, dizer que foi excelente. Eu gostei muito da sua análise, das suas considerações muito profundas, né? Gostei muito da exposição dos colegas também. Gostei também de saber que você é professor, né, do Instituto. Nós somos colegas? Então, eu fiquei super feliz também. Então, abrir um canal de diálogo, né? A gente também tem uns eventos bacanas, não só nas universidades, mas nos institutos daqui também. Sim. Eu tenho uns eventos, aí eu falo para todo mundo, né, que se interessar, estão se consolidando também eventos na área de letras e linguística e literatura no Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, e Campus do Jordão. Então tem uns eventos bacanas lá também, inclusive para apresentar simpósios, sabe, de repente quer fazer um grupo, um fórum também com eles. Maravilha. Aí Vou guardar seu e-mail aqui, tudo bem? Sim, a gente pode até pensar, porque assim, eu estou agora no doutorado na educação, só que meu mestrado, um bom tempo da minha pesquisa na área de literatura. Eu não deixo a literatura, a gente pode pensar em alguma coisa também, algum projeto, algum simpósio, mesa, alguma coisa nesse sentido. Que bom, gente. Então, assim, eu gostaria de saber se vocês não se incomodassem também para a gente fazer um registro oficial aqui, vocês pudessem ligar as câmeras só para a gente tirar uma foto, que a gente está tirando de todos os momentos com os simposistas e os comunicadores. Então, se vocês puderem, né? Os ouvintes, o pessoal que está participando aqui, que está assistindo também, viu? Só um instante aqui que a minha câmera deu um problema. Tudo bem. Bianca, você tá com a câmera quebrada, né? Que você falou, que pena. Tudo bem. Mas vai ficar seu nomezinho lá. Também peço desculpas. Não, que isso. Os monitores também, gente, se vocês puderem ligar a câmera, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, pelo trabalho aí, por estar assessorando a gente. Muito obrigado. Vamos lá? Então tá lá. Prontinho. Obrigado, viu, pessoal? Tenham todos uma ótima tarde. Continuem acompanhando o nosso evento, tá? E até qualquer oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Opa. Pessoal da monitoria, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês podem parar a gravação, viu? Tá ok. Não consegue encerrar a gravação. Vocês não conseguem? Se tiver no celular, não dá para encerrar, eu acho. Tem que estar no computador. Porque a minha internet está. Eu acho que eu consigo encerrar aqui, deixa eu ver. Consegue.